grande aliado de Lula acabou de ser preso e vamos dar todos os detalhes para vocês, impactando mais ainda a reputação de Lula, que já não está nada boa, né? E como mostrei nos vídeos anteriores, gente, foi ultrapassado pelo Flávio Bolsonaro em todas as pesquisas, inclusive segundo turno. Ao mesmo tempo, Janja recebe uma nova acusação na Câmara dos Deputados e pode ser investigada a qualquer momento. Vamos mostrar o depoimento ao vivo para vocês do que rolou aqui no Congresso. É isso mesmo, senhoras e senhores. Cada vez mais a pressão cresce sobre Lula e sua base aliada e vamos mostrar tudo na íntegra. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então já te convido aqui a se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, pois é possível que você não veja mais vídeo do nosso canal novamente, caso não se inscreva, não seja inscrito, tá bom? Eu sou Ana Paula, você está no canal Brasil Raiz e nesse vídeo também vamos mostrar aqui uma triste notícia que aconteceu com repórteres da TV Band. Infelizmente tivemos vítimas fatais. Fica até o final desse vídeo para você não perder nada e vamos começar já com as novas acusações aqui, gente, que é contra a Janja. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Mostrando o Marcel Van Hatten, que pede para investigar os gastos da Janja. Mesmo o governo tentando colocar sigilo, né? A gente não pode aceitar. E o Marcelo Van Hatten trouxe exatamente sobre isso. Olha só um trechinho do vídeo que ele... Representando Lula fora do país, deputado Hildo. Os gastos que ela promove são sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União ou não? Mas eu quero saber se é possível que o TCU faça esse controle dos atos praticados por assessores e, por consequência, pela própria primeira-dama quando ela está em pretensa representação do presidente da República em eventos internacionais. Aconteceu isso aí. Eu vou dar minha opinião de novo. É um absurdo. Não tem cargo no governo, tá lá a primeira-dama viajando, paga o dinheiro público e representando o Lula, gastando o nosso dinheiro do povo. Sim, completamente fora dos ditames constitucionais. Mais uma vez eu peço a compreensão de todos. Então vocês viram aí, né? Ele até colocou aqui, Esbanja deve ser fiscalizada sim. O Congresso votou nessa terça-feira a indicação de um novo integrante para o Tribunal de Contas da União. Entre os nomes está o da deputada Adriana Ventura, do Novo, que pede que, pelo trabalho que realiza na Câmara, demonstra ter o perfil necessário para fiscalizar o uso de recursos públicos federais, que é a principal função do tribunal. E com a Adriana no TCU, tenho certeza que a farra dos gastos de Janja, inclusive viagens internacionais caríssimas sob o pretexto de representar Lula, terão fim. O uso do dinheiro do contribuinte precisa ser tratado com responsabilidade e transparência. Por isso, a Adriana Ventura é aí a pessoa certa para o TCU. É, gente, o negócio, o clima esquentou e não foi nada bom para a Janja, né? E aí tem mais, além dessa questão aqui do Marcelo Van Hatten, eu vou trazer agora do jornal Metrópolis aqui, uma tragédia na Band, gente, onde morreu uma equipe de reportagem, uma notícia triste que chocou aí todo o nosso país e que eu vou trazer aqui para vocês, né? Deixa eu compartilhar a tela, é bem curtinho, só para vocês entenderem o que aconteceu. Olha... Gente, olha que triste isso daqui, né? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, só para vocês entenderem, né? Eu mostrei só um trechinho do vídeo, mas a emissora Band Minas se manifestou oficialmente nessa quarta-feira, dia 15 de abril, sobre o grave acidente envolvendo sua equipe de reportagem na BR-381. Na nota, a emissora confirmou a morte do cinegrafista Rodrigo Lapa, que descansa em paz, e a internação em estado grave da repórter Alice Ribeiro, de 35 anos. O acidente ocorreu por volta das 12h45 da tarde de hoje, na altura do quilômetro 438 da BR-381, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, próximo ao posto Fumaça e ao pedágio, sentido capital. Um carro de reportagem da Band Minas colidiu frontalmente com um caminhão, gente. E de acordo com a nota aqui da Band Minas, Rodrigo Lapa conduziu o veículo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Alice Ribeiro, de 35 anos, foi resgatada pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros após ser estabilizada pela equipe médica da concessionária Nova 381 e encaminhada
ao Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. Então, a emissora informou que está prestando toda assistência aos familiares das vítimas, lamentou profundamente o ocorrido. A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos, diz a nota. Então, a rodovia chegou a ser interditada nos 2 sentidos para os trabalhos de resgate e perícia, e a Polícia Rodoviária Federal seguiu no local investigando as causas do acidente. Até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da repórter Alice Ribeiro após sua chegada ao Hospital João 23. A gente vai continuar acompanhando, eu espero que ela se recupere, mas é uma notícia muito triste, né, gente? E além disso daqui, o que mais aconteceu aqui na tarde de hoje, para vocês saberem? Uma senadora revelou que sofreu abuso do marido, que era juiz. Falando um pouquinho sobre os juízes, né, os questionamentos, se eles estão ou não acima da lei, uma senadora aproveitou para poder falar que tem que acabar, sim, com esses privilégios que juízes vêm tendo no Brasil, e ela trouxe a sua história, e o jornal Metrópolis foi quem noticiou. Olha só, né, para ver o que está acontecendo. Aquilo que a gente viveu. Eu fui eleita em 2018, senadora da República, depois de ter passado por uma violência, abuso psicológico, violência psicológica durante 6 anos da minha vida. E eu não entendia, e aqui eu quero dizer para vocês, nem havia tipificação para o crime, ministro Erra, e nem eu compreendia o que eu estava vivendo. E por que eu quero dar esse testemunho para vocês? Para mostrar o quanto é importante a gente levar conhecimento para as mulheres, para os homens, o quanto é importante a gente ter homens como parceiros. Desembargador Leandro, enquanto o senhor estava na sua casa, no seu apartamento, que é no mesmo prédio que eu muitas vezes estava debaixo de um travesseiro sendo sufocada. E a pessoa que fazia isso do lado de fora era um mestre em ser socialmente agradável. Mas aí você pergunta, mas por que você continuava? Eu vou dizer por quê. Porque o abusador, ele faz o seguinte: primeiro, ele consegue fazer com que você acredite e tudo é culpa sua. Segundo, ele consegue, num dia, lhe colocar dentro de um carro e dizer, vou matar eu e você porque você conversou 2 minutos a mais com fulano e tal, e eu vi que ele olhou para você e você olhou para ele. Acusações que você vai pensando, começando a pensar se você está ficando louca. E aí vem flores. Teve um ano que eu fiz 6 viagens para o exterior. 6 viagens. Todas elas para compensar o domínio e o afastamento. Fui afastada das minhas amigas. Todas elas não prestavam. Fui afastada da minha família. Se eu posso dizer que existe uma família unida aqui nessa Paraíba, é a minha. Ele conseguiu me afastar do meu pai, porque ele foi para a eleição em Campina Grande, em 2012. Disse, eu era candidata a prefeito, ele decidiu deixar, como juiz, pedir licença para ser coordenador da minha campanha em Campina Grande. E quando chegou em Campina Grande, para ser coordenador da minha campanha, ele escolhia quem chegava perto ou não. E ele afastou meu pai. E meu pai ligava para meu irmão, que era ministro das cidades, triste. Pessoal, eu não vou trazer o vídeo inteiro, mas eu quis mostrar um trechinho para a gente ver 2 situações que isso nos entrega, né? A questão de juízes que podem se considerar, a gente fala que não é todos, né? Existem muita gente boa, gente, não dá para generalizar, mas a gente vê a questão da impunidade no Brasil, o conforto, né, que eles têm do que eles fazem, até com a própria família, por saber que não vai dar em nada para eles. E também a importância do que a senadora trouxe, a Daniela Ribeiro, ela é do PP, que ela já foi vítima de violência doméstica, e falando sobre o relacionamento abusivo de 6 anos que ela teve com esse juiz, né? E isso foi durante um seminário sobre violência contra a mulher no Tribunal de Justiça da Paraíba. Então ela revelou todos esses detalhes, né? E isso daqui, gente, é muito sério, né? A gente precisa realmente acompanhar a respeito de políticas que tragam uma punição a quem comete crimes como esse. Vocês concordam com isso? Mas o Brasil, do jeito que tá, muita gente fala, o crime compensa. E essa é a situação, né? Quando a gente vê no governo, um governo que apoia, né, que protege essas pessoas do que cometem crimes. Então a gente não pode permitir isso, né?
E agora, uma notícia bombástica de prisão. Mais uma. Petista acaba de ser preso. Gente, eu trouxe aqui que a Janja recebeu uma nova acusação. Trouxe da senadora revelando abuso do juiz aqui, né? E agora eu vou trazer sobre o petista que acaba de ser preso. E isso aqui gerou uma repercussão, porque olha só, essa matéria acabou de acontecer pelo G1. Vou compartilhar aqui para vocês verem. Gente, dono da página Choquei é preso em operação da Polícia Federal que investiga suspeita de transações ilegais, sabe de quanto? 1,6 bilhões de reais. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Uma operação narcofluxo também prendeu os cantores MC Ryan, de São Paulo, e o MC Pose, do Rodo. O influenciador, ele é suspeito de receber altos valores do MC Ryan para divulgar conteúdos favoráveis ao artista. Olha só isso. Então, o influenciador goiano Rafael Oliveira, ele é criador da página Choquei. Ele foi preso durante uma operação realizada pela Polícia Federal na quarta-feira, dia 15, em Goiânia. A ação é contra uma organização criminosa acusada de fazer lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de 1,6 bilhão de reais. Além dele, os cantores MC Rai e MC Pose, do Rodo, também estão presos. E o perfil de notícias e fofocas de Rafael acumula mais de 27 milhões de seguidores somente no Instagram. Ele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. E, segundo dados da Polícia da Receita Federal, Rafael é sócio administrador das duas empresas ligadas à página de fofocas, ambas com sede em Goiânia. E a primeira foi fundada em 2019, a segunda 2 anos depois. A G1, a defesa do influenciador goiano, diz que seu vínculo com os fatos investigados decorre exclusivamente da prestação de serviço publicitário por meio de sua empresa, responsável pela comercialização do espaço de divulgação digital. Rafael não integra organização criminosa, não participou de qualquer esquema ilícito e jamais exerceu função diversa da veiculação publicitária contratada. Então, também foram presos o influenciador Cris Dias, que tem quase 15 milhões de seguidores, e outros produtores de conteúdo, gente. Olha só que loucura! De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos usavam um sistema para ocultar e dissimular valores, incluindo operação financeira de alto valor, transporte de dinheiro em espécie, transações e criptoativos. No total, mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão, 39 prisão temporária na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. Foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos, equipamentos eletrônicos. Policiais encontraram armas, colar com uma imagem de narcotraficante colombiano Pablo Escobar dentro de um mapa do estado de São Paulo. A polícia informou ainda que os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de dívidas. E aí vocês viram, né? A defesa do Rafael esclarece que seu vínculo era de prestação de serviço publicitário, né? Cada um teve a sua defesa aqui, mas a gente viu aí sobre o financiamento dessas páginas, gente, que gerou toda essa repercussão. E eu quero saber de vocês o que vocês acham, né? Inclusive essa página traz muita informação favorável ao governo esquerdista. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam a respeito desse assunto. Enquanto vocês comentam, eu vou finalizar aqui com vocês com uma notícia rápida sobre o ministro Alexandre de Moraes. O Moraes foi acusado por Tagliaferro, que ele anulou tudo. Ele fez acusação contra o próprio Tagliaferro e agora indicou o defensor público para defender o Tagliaferro. Não é uma loucura? Olha isso aqui saiu pelo UOL. O Moraes indica defensor público para defesa de Tagliaferro e marca uma nova audiência. Mas que teatro é esse, né? Então, o ministro do Supremo Tribunal STF, Alexandre de Moraes, determinou a Defensoria Pública da União que passe a atuar na defesa do Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor, no Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado entendeu que, ao não comparecer à audiência de instrução no mês passado, os advogados de Tagliaferro abandonaram o caso. O ministro considerou a audiência nula, marcou nesta segunda-feira, dia 13, uma nova oitiva para o dia 28 de abril, às 14 horas. O ex-assessor é réu por violação do sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de justiça. Ele é acusado de vazar mensagens que indicam que assessores e auxiliares foram acionados
para municiar inquéritos de Moraes, e a audiência realizada no mês de março foi considerada nula por flagrante cerceamento de defesa, a pedido da própria Defensoria Pública, que alegou não ter tido tempo suficiente para se preparar após ser incluída no processo. Então, a nova audiência de instrução ouvirá novamente as testemunhas indicadas pela acusação, e na ocasião, com a ausência do réu e de seus advogados, né, a defensoria foi acionada. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham a respeito desse assunto. É uma matéria curta, mas, gente, é no mínimo bem interessante a gente ver como que tá funcionando, como que eles coordenam essas coisas, né? Bom, mas é isso. Então, obrigada, um beijo, eu espero vocês no próximo boletim. Até mais!